Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um Word of Human, que hoje também podia ser Word of Movement, como o outro que eu tinha. E o convidado de hoje é o André Dias, uh, da velha guarda de um lado, da nova guarda do outro. Tu fazes bué de cenas, na realidade. Pá, sim. Ou fazias, ou fizeste, ou... Eu fazia bué de cenas. Pá, eu joguei... Pá, para já, durante muitos anos, fiz natação, aquela coisa básica, e depois evoluiu para uma componente competitiva também. Joguei basquetebol durante uns anos. Andei de skate, parti o braço a andar de skate. Pá, uma coisa feia mesmo, rádio e cúbito, daqueles filmes do YouTube, que um gajo fica com o braço todo virado. Com o braço esquerdo. Yeah. E foi nessa altura, portanto, eu recuperei, tive 3 meses de gesso, de maio até final de agosto, praticamente. E depois lembro-me de estar em casa a pesquisar o que é que ia fazer a seguir, porque achava que o skate nunca mais ia conseguir. Mas isso tu tinhas que idade? Desculpa lá. Isto foi para aí com 14, 15. Ok. 14, 15, pá, aí 14, sim. Onde vou dar ao site dos Urban Free Flow. E eu pensei o quê? Eu vi aquilo, eles tinham lá os tutoriais com as fotos e não sei o quê. Eu pensei, pá, isto é basicamente skate, mas sem o skate. Portanto, se eu não confio naquele objeto para me pôr em cima novamente, porque na altura, pá, foi mesmo... Ganhei mesmo até um bocadinho de aversão à coisa. Trauma pensei, mesmo? pá, porque não? Parece uma boa ideia. E aí começou um bocadinho a cena do parkour. Entretanto, percebi que havia mais pessoal na altura na escola e etc. que também estavam a começar a descobrir e pronto. E daí começou um bocadinho o percurso do parkour, que foi sempre lateral a outras práticas. Nunca deixei de jogar basquete. Também aos 8 anos iniciei um percurso nas artes marciais. Era isso que eu tive a perguntar. No Aikido, depois larguei. E depois, por influência do meu pai, não muito, no Kempo, onde ainda hoje treino e ensino adultos e crianças. Sim, exatamente. E pronto, então sempre nunca fui aquela pessoa de André, o que é que tu fazes? Ou seja, não, eu faço isto, eu jogo basquete, pronto, sempre tive este gosto por fazer várias coisas e se calhar a esta distância, se calhar foi isso que me cativou a fazer também o que faço hoje, na maior parte do meu tempo. Portanto, a tua abordagem muito inocentemente ou muito intuitivamente foi sempre mais tipo geral do que específica. Sim. Quer dizer, ias-te especializando nas generalidades onde te ias envolvendo. Um bocadinho, sim, um bocadinho. Porque mencionaste aí a parte da competição, que houve um bocadinho. Sim, na natação. Houve um bocadinho na natação, no basquete. Eu joguei federado, portanto passei por essa parte e nas artes marciais também várias vezes tive contacto com essa parte competitiva. Mas nunca foi uma coisa como estavas a dizer, e bem, consciente. Ou seja, eu quero fazer várias coisas. Pá, não. As coisas davam-me prazer e eu simplesmente fazia. Sentia-me bem e era um bocadinho... Isso é fixe, muito fixe. Agora só falar um bocadinho sobre o parkour, que foi uma breve passagem, mas que porque o parkour é várias coisas, né? Cada pessoa vai-te dar uma definição mais ou menos diferente dentro daquela cena que toda a gente diz, o A, B, nhanhanhã. Mas, por exemplo, para mim o parkour significa mais do que só isso, porque lá está, eu sempre fui aquele freak que via que eu podia pegar nos conceitos do malabarismo e aplicá-los ao meu parkour. Daí que o parkour para mim não seja só tipo uma cena, são várias cenas, porque qualquer coisa dá para o meu parkour. Nesse sentido, e pegando na tua viagem pelo parkour, a tua passagem pelo parkour, como é que tu abordavas o parkour? Era linear ou tu já, devido às tuas influências ou devido às tuas outras práticas, era tudo tipo uma forma de expressão diferente da mesma coisa? Tipo, estás a perceber o que eu estou a dizer? Talvez, mas se fosse não era consciente. Ou seja, era a mesma coisa, do género. Eu sentia-me bem a praticar, sobretudo sentia-me bem no meio da comunidade, ou seja, gostava de me reunir com o pessoal e gostava daquela prática boa ingênua que nós tínhamos, que aquilo não era nada, né? Era simplesmente fazer coisas, não era nada e era tudo, porque é uma forma de Sim. é uma forma de Sim. Mas lá está, foi uma passagem que, pensando a esta distância, é engraçado porque praticas uma disciplina como essa, mas ao mesmo tempo
da forma como eu o vejo hoje, praticava de uma maneira super desconectada. Ou seja, a relação que eu tinha com o meu corpo não era de toda a relação que tenho agora, talvez pela imaturidade também. E pronto, e era muito à base da experimentação e da falta de método, que, passado uns tempos, começou a aparecer. E depois, naturalmente, abandonei um bocadinho o parkour, não completamente, porque hoje acabo por de vez em quando ir, acabo por voltar a muitas coisas que nós fazíamos. Mas sim, era uma coisa super assim ingênua. Mas foi o parkour, por exemplo, que me levou a ter interesse pela questão do treino das capacidades físicas. Mais do que o basquetebol ou as artes marciais, etc. No parkour, eu, passado uns tempos, comecei a perceber, nós andamos há um mês com dores nos joelhos, se calhar isto não pode ser feito só assim. Exato. E depois havia pessoal com um bocadinho mais conhecimento, na altura. Tu, o Fritado, o Hugo, eu cheguei a treinar com o Credo, em Telheiras. Portanto, das maiores influências foi o Credo, sem dúvida. E posso dizer que dos 3, 4, 5 contactos que eu tive com ele, com o Credo, ele chegou a ir lá a Ericeira e tudo, treinar connosco. Isso foi mesmo tipo um ponto de viragem, sabes? Aquela forma como ele tinha, bastante particular, de abordar a prática. Bem militar. E que ainda hoje eu me vejo a fazer algumas coisas na minha prática que pensei, que me relembram esses tempos, sabes? A questão tão metódica e isso começou-me a fascinar um bocadinho mais a partir de certa altura do que propriamente o ir para a rua e experimentar fazer coisas. Sim. Eu nesse sentido, e mais ou menos não tanto quanto tu, porque tu estavas envolvido em mais coisas, eu também vinha, o meu background era de artes marciais, também fiz natação, mas não contou porque foi só um ano, mas já tinha 7 ou 8 anos de karaté e toda aquela disciplina e todo aquele método e não sei o quê, mas não é por coincidência, por graça, né? Eu chego ao parkour e esqueço-me completamente de que existe uma preparação. Eu só quero curtir. Igual. Tipo, a pensar, a minha preparação do karaté vai-me fazer aprender as coisas mais depressa. Efetivamente, no início houve isso, mas depois falta o resto, falta a tal preparação que um gajo, não sei porquê, quando tu chegas ao parkour, tu esqueces que existe, né? Tu estás com tanta pica para fazer só aquelas coisas que esqueces que tens que te preparar antes. Se não te preparas, vais pagar a fatura e eu de certa forma também já paguei algumas faturas, direto ou indiretamente. E na altura, com a falta de informação que relativamente a hoje, imagina alguém que hoje se quer iniciar no parkour, tenha uma quantidade enorme de recursos e referências e pessoas qualificadas que podem acompanhar esse processo. Eu concordo, mas também concordo com aquilo que o Ido disse lá naquela entrevista do London Real, que a instrução é pobre nisso, ainda é bastante. Acho que ainda falta um bocadinho para toda a gente à volta do mundo, porque as pessoas não estão a cruzar ideias tão eficazmente como deviam estar, tendo em conta que temos internet, as coisas ainda não estão bem sólidas nesse sentido no parkour, eu acho. Sim. Repara, tenho esta opinião de cor completamente, porque como tu sabes, eu estou um bocadinho afastado, então não sei. Sim. Tu provavelmente sabes melhor que eu em que estado é que estão as coisas. Em Portugal Em Portugal, então, eu ia referir que se falasses sobre isto com outras pessoas, provavelmente, muito seguramente, a maior parte das pessoas te ia dizer que não, está tudo maravilhoso e estamos a avançar muito bem. Eu não acho, porque eu sou um bocado, sei lá, dos meus critérios sou um bocado mais exigente e consigo ver que em termos de ganhos finais que sejam longevidade, se estivermos a apontar para aí, porque supostamente é isso, já que não somos pró-competição, né? Queremos uma prática que dure bastante tempo, ainda não estamos lá, nem os próprios criadores do parkour estão lá, eles estão cheios de lesões. O Foucan tem um pulso lixado há anos, o Bell não admite as lesões que tem, o Ilabaca tem lesões. E só que, sei lá, acho que tem tipo um período de género, grandes cenas, o gajo faz 1, 2, 3, a quarta já não faz. Porque diz, se fizer a quarta já sei que me vai doer. Todos esses pequenos pormenores, e incluindo a tal pica que eu te falei agora, de quando começas o parkour, tu queres é fazer cenas. Sim. E isso, tipo, distrai-te, tira-te um bocado da tua verdadeira missão. Porque, e eu sei, eu percebo, e também já falei com outras pessoas sobre isto,
eu percebo, quem quiser só a parte lúdica da cena ou a parte espetacular, pode ter essa parte, mas para mim isso não é suficiente. Isso faz parte de um bolo, é uma fatia do bolo. E pronto, e nesse sentido é isso. Só queria dizer, o credo, o credo e o modo, eu não sei se... Sim, eu cheguei a cruzar com ele. Deves ter cruzado, sim, provavelmente. Também, sim. Esses dois, é que me influenciaram bué nessa parte física e na parte... Ou melhor, de fazer o refresh da parte física, mas entender o quão importante era. O credo, eu lembro perfeitamente em Telheiras a fazer um treino só com ele durante 3 horas, estás a ver? Uma cena de preparação física insana. Eu saí de lá roto durante 4 dias, tipo, doía-me tudo, doíam-me as pernas. O modo era bué... Ele avaliava-te bué, mas tipo, encorajava-te também, tipo, tanto na parte da preparação como na parte da técnica. Se tu fizesse alguma cena, imagina, fazias um cat, mas tipo, escapava-te a mão e arranhavas-te, mas tu seguravas-te à mesmo para não cair, o gajo tipo, reconhecia-te assim, pá, estás com bué força, estás com bué, tens bué, agora estava a faltar a palavra, bué, talvez não tenacidade, mas era uma cena assim do género, pá, estás com bué garra, não sei o quê, gosto dessa atitude, nananã, e depois tipo, tens de ter cuidado quando aterras, tens que ir assim, tens que ir assim. Pá, essas cenas todas ficaram-me na cabeça. Ficaram-me na cabeça de malta que eu nem conhecia, estás a ver, mas que combinava os treinos na net, pá, e de repente aquela pessoa inspira-te bué e dá-te bué dicas que te ficam na cabeça durante anos. Estás a ver? Mesmo. Acho isso bué importante. Portanto, parkour. O parkour, então, tu largaste o parkour ou deixaste de fazer parkour mais ou menos por que altura? Sabes que foi uma cena tão gradual que eu nem... Foi assim. Eu, entretanto, comecei a minha licenciatura e foi nessa altura. Nessa altura eu ainda ia fazendo alguns treinos, sempre sozinho, porque o pessoal lá foi abandonando aos poucos. Mas coisas muito pontuais, também tentar um bocadinho integrar o conhecimento que eu estava a adquirir na licenciatura. Tu estudaste aqui, desculpa? Educação Física e Desporto. Na prática, na altura também já tinha tido contacto com o trabalho do IDO, de forma pela internet e etc. Estamos a falar de que ano, mais ou menos? Então, licenciatura... deixa-me pensar... Ainda no outro dia vi o diploma. Eu acabei em 2015 ou 2016, portanto 2013, estamos a falar de 2013, 2014, e depois acabei a licenciatura, comecei logo a estagiar e depois no sítio fiquei a trabalhar e depois o teu tempo aos poucos vai sendo consumindo e tu gradualmente começas a fazer aquilo, o tempo que tens dedicas às coisas que realmente importam e na altura o parkour foi uma coisa que eu decidi inconscientemente, não tive aquela cena do género, não, olha, vou deixar o parkour. Não, foi uma coisa de que passava 8 horas por dia num ginásio e, portanto, quando eu saía, queria ir descansar e, portanto, aquilo que eu fazia lá, numa sala, pronto. E então foi um bocadinho natural nesse aspecto. Tu, entretanto, e perdão-me se estiver errado, tu tiraste também um certificado de CrossFit? Então foi, eu acabei a licenciatura, no ano em que acabei a licenciatura, então foi isso, olha, acabei em 2014. No ano em que eu tirei a licenciatura, tirei o meu L1, o Level 1 de CrossFit. E comecei no sítio onde eu estava a estagiar, na Clínica das Conchas no Lumiar, que foi onde eu fiquei a estagiar e depois a trabalhar e etc. Comecei a dar ali umas aulas tipo, que eram um género de cross cenas, porque tu num ginásio nunca consegues fazer a cena mesmo. E depois, passado 3 anos, fiz o Level 2 e decidi abandonar a Clínica das Conchas. Na altura tinha um contrato de trabalho, tinha full time, etc, uma cena super segura e eu decidi basicamente largar isso tudo para poder ir para a Ericeira, para poder trabalhar ali. Uma situação muito mais volátil, mas muito mais rica, porque eu adoro aquilo e há coisas que o dinheiro não paga, sabes? Então, sem dúvida. E então comecei a trabalhar lá numa box, onde ainda hoje estou, que é a Magnânimos, e pronto. E relativamente ao CrossFit foi isso, e o CrossFit também foi uma porta para introduzir uma data de outras coisas, na perspectiva do IDO, movement e essas coisas todas. Sem dúvida, se há pessoas que, quer dizer, para mim, que precisam dessa abordagem, é a malta que só treina CrossFit.
porque é demasiado taxativo para mim. Para mim, a minha experiência, tipo, eu sou um espectador só, Sim. mas acho que é muito taxativo. Houve uma vez que me apareceu um puto que na altura tinha 20 anos ou 19 anos, já com os joelhos todos ligados, e eu tipo, o gajo, vim experimentar o parkour, e eu, ok, mas olho para, tipo, aos joelhos, olha lá, o que é que se passa com os joelhos? Foi no CrossFit. E eu, e estás com quantos anos? 20? E eu, então, sabes que, não gostando de generalizar, porque felizmente nos sítios onde eu dou treinos, sim, eu ainda não dou é treino, em todos os casos. sim. Mas... é como em tudo, sabes? Tens sítios onde se faz trabalhos espetaculares, por acaso, puxando a brasa à minha sardinha, que é mesmo assim, os 2 sítios onde eu estou, nós trabalhamos muito bem, de acordo com aquilo que eu acredito, mas depois há sítios onde, sabes, que essa cultura do gear todo, tipo das meias, das joelheiras elásticas, dos pulsos, isso é uma coisa que faz parte da cultura. Não, mas espera, quando eu disse ligado é porque ele tinha os joelhos já todos lixados. Sim, mas espera aí que eu vou chegar a um exemplo. Então imagina, quando tu vês, como eu vi recentemente, um miúdo com 13 anos que pratica crossfit e que antes do treino, uma das coisas que ele faz é enfiar as joelheiras elásticas, não é? Tu ficas assim, tu tens provavelmente os melhores joelhos deste espaço, desta boxe. Porque é que tu estás a fazer? Portanto, existe logo desde cedo um perpetuar de coisas que a longo termo não são saudáveis, não é? Porque especificamente a falar disso, tu estás ali a ter uma coisa que está a dar estabilidade, mas é uma coisa externa. Portanto, um dia quando tu não tiveres aquilo, provavelmente tu não vais. Tu sabes isso, não é? Claro que sim. E por isso existe um bocadinho essa cultura. Por outro lado, dentro da realidade de fitness, o pessoal do CrossFit é o pessoal mais aberto a coisas diferentes. Porque o CrossFit teve, esta conversa não é nova, trouxe muitas coisas que estavam esquecidas. Halterofilismo está a ressuscitar agora em Portugal e ressuscitou há uns anos pelo mundo inteiro outra vez, muito à custa do CrossFit. Trabalhar com argolas de ginástica. Era bem exclusivo mesmo, só tipo a malta da ginástica. E de uma das disciplinas da ginástica. E então quando tu tens alguém, o couch potato que entra numa box e já não é estranho ver uma corda para subir, umas argolas de madeira, barras olímpicas, sacos de areia, whatever, bolas pesadas, é fixe porque as pessoas acabam por estar abertas a outras coisas, não é? Quando tu tens, e imagina, quando tu estás, como eu dou uma aula de especialidade numa das boxes que é uma aula de ginástica. Há pessoas que, já tive uma pessoa que começou a chorar a meio da aula porque finalmente aos 40 anos conseguiu fazer um pino à parede, coisa que nem na infância tinha conseguido fazer. E isso é um bocadinho a parte boa do CrossFit, que é isso cria depois uma relação entre nós e as pessoas muito mais forte do que o PT do Health Club regular, digamos assim, porque as pessoas têm que se expor a esses medos, né? Uma pessoa já com idade para ter juízo, como eles dizem às vezes, e agora tu estás-me aqui a tentar ensinar a fazer o pino, mas é fixe, e por isso acaba por abrir as pessoas a outras perspectivas, muito mais facilmente do que alguém que faz um treino num ginásio convencional, digamos assim, porque, né? Eu dou uma aula onde ensino as pessoas a fazer cambalhotas, rolamentos, para a frente, para trás, pontos, pinos, trabalho em suspensão, e se ao início existe um bocadinho de resistência, depois é fixe, é muito fixe ver essa abertura. Porque quando tu vês as pessoas no ginásio, uma pessoa que vai treinar ao ginásio acaba por se deixar aborrecer pela rotina que é, porque o ginásio é efetivamente aborrecido para a maior parte das pessoas, e elas ou vão, mas não prestam atenção ao que estão a fazer, portanto não estão lá presentes, ou simplesmente deixam de ir. Quando tens uma disciplina, ou uma prática tipo CrossFit, ou tipo a ginástica, como tu estavas a dizer, em que existe um elemento mais funcional ao que tu estás a fazer, tu acabas por estar mais presente lá, porque tens que estar atento ao que estás a fazer. E no que diz respeito à ginástica, eu acho é a tal cena de tu teres uma recompensa imediata, pelo menos a curto prazo, que é tu conseguires desbloquear um skill base, né? Tu fazes aquilo e sentes-te bem porque fizeste uma cena, tipo, não sabias fazer, ou progressivamente foste lá chegando e de repente fizeste isso, traz-te boa satisfação, e isso é muito mais interessante para mim do que... E é o teu corpo, de repente desbloqueaste ali um movimento qualquer que
és tu que estás a operar com isto, não estás a pegar em nada externo. Provavelmente passaste ali por um processo de encontro com o medo e tiveste que trabalhar essa parte e etc. E depois no fim, a struggle é tão grande que depois no fim ficas super realizado, né? Eu às vezes digo isso, e nunca desfazendo o trabalho de halterofilismo que se faz no CrossFit e etc. Não é a mesma coisa do que pôr mais meio quilo no teu clean and jerk, porque não é. É diferente. E por isso as pessoas... Leva mais tempo, houve uma cena que disseste bem que tem a ver com a cena do prazo. Há pessoas que não têm paciência, porque é um processo mais longo nos elementos gímnicos, né? Tens a parte toda da preparação articular, etc. Mas depois lá está, a realização é logo outra. Sem dúvida, isso é muito fixe. É muito fixe ver isso. E nesse sentido vamos se calhar já começar a falar sobre o movement, porque é o que traz mais recompensas também, eu acho. Para quem não sabe, ou até para mim, explica-me a mim o que é o movimento. Isto é um bocadinho como o parkour, como tu disseste há bocado. Não é? Para pessoas diferentes a definição é diferente. Para já, é uma pergunta super do género. O termo em si é super dúbio. Né? E o que é isto do movimento? O movimento pode ser tudo, não é? Então nós, às vezes, para comunicar a coisa de forma mais eficiente para as pessoas, nós às vezes falamos do o movement isto, o movement aquilo, do género, para ter um termo, porque movimento, não é? Eu vou-te falar de movimento e tu dizes, mas movimento? Como assim? Que movimento? Que movimentos, não é? É uma cena super... exatamente. Qualquer coisa é movimento. Exatamente. Para mim, assim, de forma... Esta é a pergunta dos milhões, não é? De forma básica, a forma como eu vejo é extrapolar uma data de conceitos ou ferramentas de todas as disciplinas que envolvam algum tipo de fisicalidade e aplicá-las para os conceitos que tu queres trabalhar. Ou seja, não tem que ser handstand, não tem que ser juggling, tem que ser, olha, tenho aqui uma ferramenta que me foi exposta neste contexto, sei lá, boxe, que eu acho que é fixe para desenvolver a forma como eu consigo operar com os meus pés no parkour, sei lá, o meu footwork, porque acho que isto pode dar-me alguma capacidade de usar os pés de forma mais rápida ou em tempos menos definidos ou whatever. Então eu vou aproveitar essa ferramenta. Eu estou a falar disto de propósito porque às vezes as pessoas vão logo pensar nos handstands e nas argolas ou no trabalho de chão, mas não tem que ser isso. E acho que tem que ser aquilo que tu quiseres. É ires, né? Ires a uma prática como o yoga e retirares uma ferramenta que tu achaste interessante para desenvolveres o teu trabalho respiratório, por exemplo. E fazeres isso com todas as disciplinas que envolvem algum tipo de processo físico. A forma como eu vejo. Hoje. Não, sim, é isso. Isso é aquela coisa que... Por enquanto é isso, né? Mas nesse sentido, imagina, se tu, enquanto instrutor, enquanto aluno, né, vais... Sim, ou isso. Vais a uma aula, né? Ingressas numa aula de movement practice. Yes. O que tu vais dar ou o que tu vais praticar é uma personalização às tuas necessidades ou primeiro passa por uma generalização até depois chegarem ao pé de ti e começarem a personalizar para os teus objetivos? Ou nada disso? Como é que isso funciona? Eu acho que há coisas que devem ser garantidas primeiro. Ou seja, eu acho que não é prudente tu pegares nem alguém que é super sedentário e que não tem qualquer tipo de vida física para além de estar sentado imenso tempo e do sofá para a cadeira, da cadeira para a cama, etc. E pôr lá fazer algumas coisas que podem ser perigosas no sentido de não haver ali preparação articular e etc. E por isso aquelas ferramentas que nós usamos normalmente como o seres capaz de estar na posição de cócoras durante algum tempo mínimo e de forma confortável, o seres capaz de estar suspenso sem haver dores nos ombros, o seres capaz de aplicar algum tipo de carga nos teus pulsos sem dor,
E isso são tudo áreas onde as pessoas logo à partida apresentam uma data de problemas. Tu pões uma pessoa em 4 apoios, às vezes só parada, e a pessoa refere logo que não suporta a carga em cima dos pulsos. Então normalmente nós começamos logo por essas áreas, por começar por trabalhar por aí. A coluna é uma das áreas que nós damos logo maior atenção, porque nós normalmente estamos todos encerrados aqui e não conseguimos trabalhar muito além disto. E por isso, normalmente, quando alguém entra numa aula de prática de movimento, a primeira coisa a que vai ser exposta vai ser este tipo de trabalho, que também é o trabalho que a pessoa mais facilmente recebe e absorve, porque é mais palpável, sabes? Sei lá, uma pessoa entrar a primeira vez numa aula e nós estarmos a trabalhar um conceito como empty arms, por exemplo, né? A questão de esvaziar os braços e de usar os braços como transmissor, pode ser uma coisa super ainda abstrata. Então, nós preferimos começar com coisas mais palpáveis, reconhecíveis e que são úteis a longo prazo, e aos poucos ir integrando a pessoa noutro tipo de conceitos que podem não ser tão facilmente ao princípio palpáveis. Sim. Yeah. E isto é sempre lateral, ou seja, nós vamos sempre trabalhando essa face mais estrutural e física, digamos assim, da prática, em paralelo com outro tipo de coisas, como coordenação ou a manipulação de objetos. E, portanto, normalmente não fazemos uma aula pura só de preparação articular, nem uma aula pura só de outro tipo de conceito mais abstrato, mas as coisas andam ali sempre, de mão dada. Yeah. Sim. Mas pronto, esse conceito todo do movimento não foi criado porque realmente ele não criou nada, claro que sim. Mas a pessoa mais conhecida é o Ido, não é? Yeah. Mas ele não é o único. Não. Mas quem é que começou com isto, na realidade? Porque se nós formos a ver hoje em dia, na parte comercial do movimento, digamos assim, existe uma timeline diferente da timeline, por exemplo, do gajo que eu agora não me lembro do nome dele, mas o link vai estar na descrição que eu vou descobrir o vídeo, do gajo que fazia ginástica natural, que depois foi apanhado pelos bacanos do jiu-jitsu. Não. Ginástica natural, sim, aquele brasileiro. Sim, também. Álvaro Romano. Exatamente. Que foi, talvez, quer dizer, no longe recente, um gajo que introduziu uma cena que foi absorvida por outras práticas. Porque até à data, noutras práticas, ninguém fazia aquelas cenas de andar no chão e não sei o quê. Ninguém, o pessoal pensava que cena estúpida ou estranha é esta. Mas não, efetivamente tinha o seu lugar. Mas hoje em dia, quem é que tu dirias que foi a pessoa que iniciou? Bem, porque a tua visão é diferente da minha. Tu, ao estares mais envolvido dentro dessa comunidade e ao estares envolvido numa parte específica dessa comunidade, se calhar tens acesso a informação que eu não tenho, muito provavelmente. Daí a minha pergunta, esta não é uma pergunta complexa, mas é uma pergunta de curiosidade. Sim. Olha, eu vou-te ser mesmo honesto e não quero estar aqui a fazer parecer outra coisa, mas a primeira pessoa que eu vi, aliás, a primeira vez que vi o trabalho do Ida, não gostei. Porque fui logo dar com o blog dele, que ainda está, o blog antigo, que ainda está online, o Floreio, e vi os vídeos do Floreio, não sei o quê, e não... Pronto, na altura, sim, giro, tipo, e depois passei. Passado uns tempos, vi um vídeo onde ele está a falar de alinhamento impróprio e pronto. E isso aí já me, talvez por causa do parkour também, já me... este conceito é interessante. Mas realmente, a primeira pessoa que eu vi a falar desta forma sobre este tema, e a forma como ele fala hoje não é a mesma forma como falava há 5, 6, 7 anos atrás, mas foi o Ido. Agora, foi a primeira pessoa que eu vi. Agora, obviamente que, por exemplo, acabaste de falar de uma pessoa que fez algo do género, o tal Álvaro, da ginástica natural, mas que, por alguma razão não foi tão divulgado ou não... Se calhar também nem era a intenção dele. Se calhar também não era a intenção dele, não sei. É? O próprio parkour, de certeza que teve pessoas que tinham
abordagens diferentes e que faziam este cross-training, entre aspas, em que treinavam parkour e depois aplicavam ferramentas, sei lá, de juggling. Acredito que isso já fosse feito. Agora, a primeira pessoa que eu ouvia falar assim foi o Ido. Se foi ou não, pois. Sabes? Já tive essa conversa, entre aspas, algumas vezes e é mesmo, sabes, não digo isto para parecer bem ou dizer que não, o Ido é que é a cena. A verdade é que foi mesmo a primeira pessoa a quem eu fui exposto nesta perspectiva. Depois dele já tive contacto com mais gente com a mesma perspectiva e que eu acho que tem perspectivas tão válidas como a do Ido, abordagens diferentes e super interessantes. Mas sim. E a verdade é que na arte, no início pelo menos, na arte da comunicação, quando isto foi tudo uma novidade, digamos assim, tipo esta perspectiva e na arte de dar uma interpretação nova à coisa e de a comunicar, sem dúvida que eu acho que isso o ajudou, o Ido, a ter o boom que teve na altura. Porque aquilo foi mesmo arte, a forma como ele comunicou, sem dúvida, em certo time frame, aquilo que ele estava a fazer. Eu fiquei vidrado também. Eu também descobri-o em 2013, também. Sim. Provavelmente, estava em Singapura, lembro perfeitamente. E estava com aquele bacana, não sei se tu acompanhas o gajo no Instagram, o Ian. Sim. A gente estava a trabalhar para a mesma escola de parkour e não sei o quê, e há um dia que eu descobri aquilo e eu começo, eu reparei logo, a primeira coisa que eu reparei foi os padrões de locomoção eram semelhantes àqueles da preparação física que eu fazia para o parkour, só que mais padrões, mais vocabulário, exatamente. E eu, isto é tranquilo, isto é bué fixe porque isto é uma cena diferente, mas é parecida. Eu comecei então a fazer bué cenas, estava já a fazer bué de cenas no chão e eles estavam todos a rir-se de mim, Mr. Ido, e eu, Mr. Ido nada, mano, isto é o que a gente faz, só que mais complexo, só isso, tive esse entendimento. E fiquei bastante, o primeiro ano, lá está, eu nunca segui se calhar da mesma maneira que tu segues ou que praticas, mas o meu primeiro ano ou o segundo ano foi de vício mesmo, de género, isto é essencial para qualquer pessoa, ainda para mais um gajo que faz parkour precisa de todas estas tretas, não só a locomoção, tudo o resto. A reabilitação, a pré-habilitação, o levantar pesos, estava tudo. Eu vi ali, isto faz bué sentido para tudo. É um excelente trabalho de compilação e de adaptação. Digo eu. Sim. O que é que tu achas? Também foi o feeling que eu tive. Sabes? Foi um bocadinho do género. Eu até aqui sempre fiz tantas coisas, como falámos no início, e isto parece algo um bocadinho mais organizado que me permite ter esta liberdade toda. A organização, mesmo. Sem ter que... mais organizado e sem ter, provavelmente, que dar tantas explicações às pessoas. Não é? Porque às vezes... mas tens que dedicar só a uma coisa. Se queres ser mesmo bom a jogar basquete, tu tens que... mas se calhar eu nunca quis ser mesmo bom a jogar basquete. Sim. Queria curtir a coisa de forma sustentável, de forma... também a olhar na perspectiva da longevidade e etc. E esta perspectiva veio trazer um bocadinho essa resposta. É possível tu fazeres N coisas diferentes de uma forma minimamente estruturada e coerente, em que as coisas até acabam por, se eu quiser, por se influenciarem umas às outras e melhorar, não é? Eu posso praticar o meu parkour e posso ter o meu trabalho de locomoção e uma coisa vai ajudar a outra. De certeza. E eu acho que foi um bocadinho essa. Uma das vantagens que eu vi foi logo essa. Sem dúvida. Nesse sentido, quando estavas a falar, eu fui ver ali as minhas dicas. Há uma cena que eu queria comentar contigo, ou queria saber o teu parecer, acerca de. E isto eu também, através do Salgueiro, porque, como eu estou também a trabalhar com ele, tive exposição ao Alan Stein, não sei se já ouviste falar, um gajo que era performance coach de basquetebol, hoje em dia é orador motivacional que aplica os conceitos dos treinos ao negócio, whatever. Okay. E o gajo estava a falar sobre um livro que é o Range,
que é um livro que eu estou interessado em ler, que fala particularmente sobre a cena do especialista ou do generalista em diversas áreas. O que é que uma pessoa ganha ou o que é que uma pessoa perde? Qual é o ratio de risco, recompensa, sacrifício que tu ganhas em ser uma pessoa mais generalista versus ser especialista? E dou-te um exemplo que tu com certeza sabes e que é um exemplo bom, que é o Khabib versus McGregor, né? Yeah. Em que tu tinhas o McGregor que já começava tipo, ali a desflorar sim. e a ser mais abrangente em várias coisas, e tu tens o Khabib que é o gajo que tem sempre a mesma tática, tem sempre a mesma coisa e nunca faz lembrar tipo, aqueles filmes de Kung Fu antigos do gajo que tem aquela técnica infalível e que boa da gente tenta tipo, confrontá-lo, mas nunca consegue. Yeah. Como é que tu vês as coisas? Olha, numa perspectiva mais broad, eu acho que existe um bocadinho às vezes aquela ideia do género, os especialistas, né? Nós devíamos era ser todos generalistas, whatever. Os especialistas são precisos nisto tudo, porque sem os especialistas tu não chegas, sem alguém obcecado em determinado tema, conceito, técnica, forma de, tu se calhar nunca vais chegar a descobrir coisas que essas pessoas descobrem e que depois são transmitidas, e só alguém especialista que decidiu sacrificar tempo, se calhar paixões e gostos por outras coisas e decidiu especializar realmente numa área, é que tirou os frutos, e se calhar hoje todos, mesmo os generalistas, podem agradecer a muitos especialistas por essa obsessão. Por outro lado, eu acho que nós naturalmente somos generalistas. No sentido em que nós vivemos, desde o nosso aparecimento até hoje, nós vivemos num estado de gradual especialização, não é? Imagina, tu antes, eu li isto num livro qualquer, mas agora não me lembro, o exemplo era uma coisa do género, tu antes querias fazer roupa, tinhas que ser o gajo que tinha que ter as ovelhas, portanto tinhas que perceber de como é que tu crias aquele animal, tinhas que perceber como é que tu tiras a lã, como é que tu fazes a tecelagem, como é que tu tinges. Portanto, tu tinhas que ter algum domínio sobre todas as partes do processo. E tu gradualmente foste arranjando pessoas para ocupar esses cargos. Revolução Industrial. Exatamente. Até tu teres um gajo que é especialista só na área do tingimento de determinado tipo de tecido, whatever. Sim. O Ido até goza muito com isso porque a irmã dele é cirurgiã ortopédica. E ele às vezes quando fala disto, ele diz, a minha irmã começou por ser médica, depois passou a ser médica cirurgiã. Passou a ser médica cirurgiã ortopédica, especializada no trem inferior. E depois especializou-se só na perna direita, até que um dia especializou-se só no pé direito e no hálux. Portanto, é um bocadinho uma analogia, estás a ver? Tu mesmo até agora, como eu te disse, eu acho que essas pessoas são precisas e acho que os generalistas acabam todos por beber da obsessão que um dia alguém teve nesse tipo de trabalho. Por exemplo, o Khabib, se calhar daqui a uns anos tu vais ver gajos a fazer aquilo que o Khabib faz, igual ou melhor, enquanto consegue também estar noutras áreas. Mas estudando aquele gajo que era altamente especialista em fazer aquilo que ele faz, não é? Que do ponto de vista do entretenimento é horrível. Não é bonito para o público geral sim, mas acaba por ser interessante ao mesmo tempo. Portanto, a minha perspectiva é um bocadinho esta. Acho que os especialistas são super importantes. Eu acho que eu até acho que o generalista acaba por ser um especialista. No sentido em que entra obsessivamente em todas essas áreas para tentar absorver um pouco de tudo. Embora não as desenvolva ao cúmulo, ele está com a mesma garra, a querer dominar as bases ou o nível intermédio de tudo. Portanto, de uma certa forma, é uma especialização na generalização. Não, mas eu percebo o que é que estás a dizer e é fixe. Tu estás a dizer isso porque, no fundo, é exatamente isso que se passa. Que é, tu sendo generalista,
tu para desenvolveres determinado aspecto de uma parte qualquer da prática, tu vais ter que momentaneamente focar a tua energia mais naquele aspecto. Imagina, se tu queres, como muitos praticantes, por exemplo, querem, e pessoas próximas de mim, etc. Queres ter um one-arm handstand, queres fazer o pino a um braço. Quem me dera. Obrigatoriamente, tu vais ter que sacrificar outras áreas durante algum tempo para te dedicares àquilo, porque não há outra... dificilmente tu, com uma perspectiva super generalista, a passares por ali 1-2 vezes por semana na tua prática, tu vais conseguir lá chegar. Pelo menos o comum mortal, não é? Pois existem aqueles genetic freaks que mais rapidamente podem lá chegar. Percebes? Sim, imagina, sim. se eu... imagina, eu cruzei-me com uma pessoa há alguns anos, que começou a fazer os nossos workshops e etc, e que é bailarino, e a área onde ele é mesmo muito bom é o house. E eu vi ali, naquela prática dele, um trabalho super interessante no que toca ao footwork, à utilização dos pés. E eu desde há algum tempo, que ele acaba por ser um bocadinho o meu professor nessa área, e eu sacrifico outras coisas para às vezes estar imenso tempo a aprender com ele, de desenvolver coisas que eu não tinha, como noção de ritmo, ou distinguir tempos de contratempos e etc. E para isso o que é que eu tenho que fazer? Tenho que aceitar que há outras coisas que vão, porque neste momento eu estou um bocadinho mergulhado neste mundo e quero perceber mais e pronto. E depois voltas outra vez à perspectiva generalista do género. Ok, o que é que isto me ensinou? Se calhar não preciso de ir tão fundo como fui, mas há aqui material que eu posso utilizar para mim ou para partilhar com alguém que eu acho que possa beneficiar disto e etc. Portanto, eu acho que é mesmo isso que tu disseste. Eu acho que é uma excelente forma de ver as coisas. Tu nunca és nem só uma coisa, nem só outra. E se fores, estás a ser altamente injusto contigo. Yeah. Porque tu mereces mais. Tu mereces mais. Deixa-me só dar aqui uma dica. Eu acho que faltam aqui 2 coisas que eu tinha para falar contigo. Uma delas é um bocado desconfortável, talvez, que é o elitismo que existe ou que pode não existir. Vamos ver o que é que tu tens a dizer sobre isso. Yeah. Eu vou dar um exemplo concreto. Eu lembro-me perfeitamente de, lá está, durante esse primeiro ano ou segundo ano de obsessão pelo trabalho do Ido, estava muito... Naturalmente liguei-me mais à parte ou da reabilitação ou da preparação em certas coisas, porque já tinha alguma experiência aí. E lembro-me que fiz um vídeo, entretanto tinha entrado no grupo de Facebook da Movement Culture. O que foi? Já estou a antecipar o que é que... Sim, vai. Pronto. E fui fulminado, mas espera. Sim. Primeira cena, eu pus um vídeo sobre algumas dicas para reabilitares um pulso. Estou muito bem. Muita gente comentou, tive várias visualizações. Sim. Espetacular. Fiz um com a minha namorada na altura, que ela era do circo, e discutimos os dois, porque eu mostrei-lhe o trabalho do Ido e nós trocávamos ideias. E fizemos um vídeo, ou melhor, fiz um vídeo, mas com ela como exemplo, sobre reabilitação ou algumas dicas para reabilitação, porque eu não sei tudo, mas sei algumas coisas. Então, algumas dicas para a reabilitação do ombro. Okay. Com alguns exercícios que eu sabia e com alguns exercícios que ela fazia. Portanto, eu nem sequer duvidei, dado que ela utilizava e ela tinha a experiência dela e que estava comprovada, a gente nem discutiu muito. Eu verifiquei que aquilo tinha alguma eficácia ou não. Não me perguntes quais é que são, que eu já não me lembro. E também já não tenho o vídeo. E meti o vídeo. E o Ido veio-me responder, saiu coisa, no vídeo do YouTube, veio dizer que aquilo estava mal, que isto... E eu adorei, porque, de facto, a maneira como ele falou foi do género, ok, não está perfeito. E eu, obrigado pela cena. Tenho vontade de melhorar. Vou pegar neste vídeo e vou deixá-lo com notas, que é para as pessoas quando virem que eu errei, porque acho que efetivamente estão ali partes que com esse ponto de vista explicado eu percebo. E ele respondeu com a coisa do género, não sei o quê, tu decides o que é que tens que fazer. Ok, decidi que então ia retirar o vídeo. Posto isto foi o início de uma cena que depois aconteceu umas semanas depois, talvez umas semanas depois, eu não me recordo bem. Pus um vídeo do Ilabaca no grupo do Facebook. E o que é que eu ponho lá? Ponho o vídeo do Ilabaca, que tinha saído recentemente, e pus o vídeo e escrevi assim: Here is a master of his own movement. Sim. A master of his own movement. Estamos a falar do Ilabaca, que é filho de Deus.
Portanto, tens Deus e tens o Ilabaca. Sim. Certo? Tu podes concordar comigo que ele é filho de... Ok. Sim. E o que é que aconteceu? Fui banido. É sério? Pá, e eu parti-me a rir e ao mesmo tempo pensei assim, ok, isto cheira-me a elitismo. Sim. Opa, e efetivamente, agora vou-te dar os meus argumentos do meu lado, que podem estar completamente errados, mas lá está. Efetivamente, pela maneira como as cenas se comportam e pelo valor dos workshops, pela limitação de isto ou daquilo, pelo excessivo talvez, nível de exigência presente nessa comunidade ou nesse departamento, eu deteto um bocadinho de elitismo. Isto verifica-se ou não? Ou seja, o Zé da Tasca consegue entrar para a comunidade e treinar? Ou tem que ser um gajo que comprove que isto, aquilo, para poder efetivamente... Fixe. Isso é fixe tu estás a fazer essa pergunta, sabes porquê? Porque há muitas pessoas que têm a mesma, que passaram por experiências parecidas, dessas que tu referiste, e que têm essa opinião, mas que se fecham aí. Ou seja, tu ainda estás a questionar do género, é mesmo assim ou... Portanto, isso é um bom princípio. Qual é a minha opinião? A minha opinião é a seguinte. Portanto, eu tive com o IDA em 2016, em 2017, 18 e 19, e tive com ele em formato aula, workshop e etc. E depois em momentos fora disso. Sim. Pá, sabes que há uma cena que ele próprio disse que eu um dia ouvi e que guardei e que para mim me faz muito sentido, que é: ele e eles são excelentes professores e transmitem a informação de uma forma como eu nunca tinha tido contacto. São muito bons executantes, são ainda melhores professores. A informação que eles transmitem tem imensa qualidade. E portanto, só por aí, pá, a frase é: quando tu encontras um professor, não interessa o que é que ele ensina, nem para mim interessa até certo ponto o que é que ele é como pessoa, que eu vou querer aprender com essa pessoa. Eu vejo as coisas dessa maneira. Portanto, eu tento um bocadinho, diz-me assim: André, tu concordas com tudo o que o Ido já disse e já fez e etc? Pá, não. Mas sabes que para aquilo que me interessa, eu estou super satisfeito. Estás a perceber o que é que eu... Eu também vejo além disso. Só que naquela altura fiquei naquela tipo, o que é que se está aqui a passar realmente? Para, eu próprio não sei o que é que leva. Se diz-me assim: André, concordas? Claro que não concordo. Agora, não sei o porquê e como te disse... Claro que não sabes. Claro. Consigo separar um bocadinho as águas. Agora, o que é que eu sei? E o que é que eu, pelo menos, tenho vindo a observar? É que tem havido uma mudança de comportamento ao longo do tempo e que hoje as coisas estão diferentes. Sem dúvida. Ele falava mal do parkour e agora já fala bem. As coisas estão diferentes. Também é verdade. O que é bom sinal, porque quer dizer que as pessoas não estão paradas no tempo e que aprendem e que evoluem. A própria cena do veganismo. É? Pá, exatamente. E essa pergunta surge todos os anos no final de um evento. É aquela pergunta, sabes, clássica: o que é que tu achas? Pronto. E é bom para quem conseguir. Diz-me assim, perguntas-me assim: como é que é? É exigente ir a um evento? Pá, é exigente. Se não tiveres num certo nível de prática, és tipo... Existe esse elitismo do género, não te é dada tanta importância se tu não tiveres um certo nível de prática? Não. Já tive todo o tipo de pessoas ao meu lado em eventos dele e sabes quem são as pessoas que são, às vezes, deixadas um bocadinho para trás ou que têm menos atenção deles? São as pessoas que estão lá e não se esforçam. Essas, sim. Agora... Como é que tu vais a um sítio, uma coisa dessas e não te esforças? Mas há. Tipo, mas há. E do género, tu podes ser um gajo que nem és, sei lá, a nível técnico, o que é isto? Mas pronto, um mega executante, podes não ter os melhores níveis de condição física, mas se eles veem que tu estás ali e estás tipo a lutar contra isso tudo,
E estás mesmo ali, como eles dizem, full on, estás presente, estás interessado, estás ali a passar por um momento de struggle, de luta, mas estás a tentar encontrar ali alguma coisa. São essas pessoas que eles reconhecem e que respeitam e etc. Há pessoas que vão para workshops e que estão em frente a eles e que estão a pensar, estão claramente a dormir. Eu já vi, já assistia as chamadas de atenção a essas pessoas, que sim, que tu até ficas à procura de onde é que te queres esconder. Aquela vergonhazinha. Mas repara, eu já tive, e agora no último evento que eu tive com ele o ano passado, no IMM aqui em Lisboa, o meu grupo era super interessante. O grupo em que eu fiquei era super heterogéneo. Eu tinha pessoas que tu pensas assim, bem, como é que esta pessoa teve com esta condição física, com este nível da vontade com o corpo, teve a coragem, porque é mesmo assim, de se vir expor a isto. Foi uma semana de pelo menos 6 horas de prática diárias e não sei o quê, muito fixe. E eles reconhecem isso, sabes? Eles reconhecem isso. Portanto, a questão do elitismo, sim, existe um nível de exigência, mas não no sentido de não, eles só ligam aos bons praticantes. Não, eles dão importância a quem está ali com tudo, percebes? E eu próprio levei chamadas de atenção por estar às vezes mais cansado e estar a dormir. E é já no sentido, oi, André, se tu estás aqui, é o que tu estavas a dizer, como é que tu és capaz de investir aquela quantidade de dinheiro e estás ali e dares-te ao luxo de estares ali a sonhar acordado? Podes crer. Então é um bocadinho também nesse sentido. Não eras tu que já tinhas tido formação online com ele? Não. Com quem é que eu falei sobre isso? Já foi há bastantes anos, mas tinha falado com alguém sobre a formação online. Se não foste tu, não sei quem foi. Não. Tenho pessoas muito próximas que estão a fazer o coaching online com ele, mas o Tiago, por exemplo, é o aluno dele. Não, o Tiago eu não tenho à vontade para mas falar, nem o conheço. Whatever. É que eu tinha... Pronto, eu sabia que tu tinhas ido fazer os eventos presenciais, mas pensei que antes disso já tinhas tido uma introdução online. Mas não. Mais duas perguntas de seca, que são como é que tu organizas a tua prática mediante as tuas necessidades e quanto tempo é que isso te ocupa por dia e o que é que tu aprendeste daí acerca da tua, não daí da maneira como geres, mas dos eventos e de tudo o que tu tens feito. O que é que tu aprendeste daí acerca da dieta ou de onde é que foste buscar coisas acerca da dieta? Porque a dieta é uma coisa que é importante falar porque é a parte invisível, claro, da prática. Tu não vais ter uma prática sustentável, nem vais ser um ser humano sustentável se não tiveres uma dieta que justifique isso. Por acaso, é fixe tu estás a falar nisso. E agora referiste imensas vezes a palavra prática e sabes que é a minha forma. Para já... Disse mal? Não. Excelente. Para já existe uma prática pessoal pré-ser pai e pós-ser pai, naturalmente. Não é? E o pós-ser pai foi tipo... mudou muita coisa para melhor. Porque começas a dar prioridade para aí. Foste mais ajuda-te, sabes, a definir as tuas prioridades. E depois passei a ter a perspectiva, ou passei a operar sobre esta perspectiva, que é, se eu quiser, tudo é uma prática, até a alimentação. Tudo é uma prática no sentido de, em tudo, eu posso encontrar um motivo para ser melhor. Seja na alimentação, seja... seja na respiração, seja a fazer uma tarefa qualquer no meu trabalho. Tudo pode ser, tu podes encarar tudo com essa lente. Porque tu estás consciente, quando estás a fazer, estás presente. Aliás, exato. E então, eu desde aí, e desde que nós o ano passado fizemos um retiro no Alentejo, aí os gajos os nossos hosts lá são muito engraçados, porque eles vivem mesmo aquela vida, sabes? Super devagar e depois praticam tudo o que fazem, sabes? Do género, não, estou aqui agora, estou a fazer esta cena. E então isto foi tipo tudo uma perspectiva interessante. Sobre a alimentação, continua a ser, para já agradecer muito à minha família que me atura na questão da alimentação em minha casa. Tá?
Mas que é muito isso, pá, eu experimento imensas coisas. Eu estou sempre a experimentar coisas, estou sempre atento aos sinais. Já fui o gajo dos batidos e dos suplementos, agora já não sou. Quando ouço uma teoria sobre uma nova forma de alimentação, tipo, imagina, um exemplo que eu costumo dar quando falo disto, né? Dieta carnívora, né? Que agora está muito em voga, o pessoal que só come carne. E aí, que se borra durante 2 semanas. Mas depois está tudo bem. A cena foi, é engraçado porque eu ouvi num podcast qualquer e depois pensei, pá, isto é muito fixe, mas deixa-me lá ir ver deixa-me lá ir ouvir alguém que discorda disto falar, sabes? Então eu faço sempre este exercício, ou seja, dieta carnívora, é fácil tu ouvires alguém que faz aquilo e que promove aquilo e ficares com vontade de experimentar, porque a pessoa nunca te vai apontar, sim, os percebes? Defeitos. Claro. Os defeitos. Claro. Então, eu já não me lembro a primeira vez que ouvi falar disto. E então, eu fui, peraí, deixa-me lá ouvir alguém que, não sendo vegan, não advoca que isto é totalmente saudável, falar sobre isto. Alguém sem tantas influências, percebes? Porque um vegan, à partida, tu sabes que ele vai logo dizer que aquilo é mau, não é? Então, mas alguém que seja minimamente coerente e uma pessoa com conhecimento... então eu tento estar ali, sabes, sempre num meio termo. E quando ouço uma coisa que tenho mesmo vontade de experimentar, a seguir vou ver, peraí, vale mesmo a pena eu perder tempo com isto? Se calhar até vale. Vou experimentar. Mas acho que é super importante, acho que devemos ter todos atenção a isso, acho que devemos ter todos atenção à questão da sustentabilidade e etc. Acho que não estamos cá sozinhos. Não sei o que é que... agora perguntas-me assim, então, mas e o que é a tua dieta? E o que é a tua dieta? Está sempre a mudar. Não, está sempre a mudar. Por exemplo, agora tenho estado através de um gajo que tem um podcast muito interessante, em que ele fala sobre a relação da nutrição com o teu comportamento. Ou seja, não tem a ver com composição corporal, não tem a ver com nada disso. Tem a ver só com a forma como aquilo que tu comes influencia o teu comportamento. Não só os teus níveis de energia durante o dia, mas... As tuas emoções, etc, etc. E então tenho estado a fazer algumas experiências nesse sentido e a perceber se é realmente assim, porque eu tinha um problema que eu tenho, e depois, por isso é que esta perspectiva foi tão interessante, é que eu normalmente tenho um grande crash de energia durante o dia, a meio do dia, tipo a seguir ao almoço, né? Sobretudo se for uma refeição mais pesada. Mas eu acho que isso acontece a muita gente. Acontece. Mas a questão é que mesmo não sendo uma refeição tão pesada às vezes, e mesmo sendo à partida com ingredientes que não são processados e não sei o quê, ainda assim eu não estava, sabes? Há aqui qualquer coisa que... E agora tenho vindo a experimentar um bocadinho essa perspectiva e a coisa tem resultado bem. Conclusões a que eu estou a chegar. Eu tinha um problema com a alimentação, no sentido em que um problema de controlo, e que eu acho que todos hoje em dia temos, porque nós como seres nunca fomos habituados à abundância e nós agora somos, né? Nós tivemos uma mesa cheia de comida, eu falo por mim. Sim. Existe um bocadinho esta falta de controle e tu comes até ao ponto, comes até ao ponto de ficares mal disposto, de te sentires culpado e que no dia seguinte estares literalmente na merda, mas pronto, e depois ficas assim, será que valeu a pena aqueles 20 segundos de satisfação para isso? Portanto, eu acho que nós todos, ou muita gente tem esta relação quase patológica com a comida, de falta de controle e etc. E então, coisas que eu estou a ter a percepção. Para já, comemos todos, ou eu pelo menos comia muito mais do que aquilo que é preciso. Ponto número 1. Sem dúvida. E só isso, a nível da sustentabilidade, já vai ter um impacto significativo. Mas, provavelmente, as recomendações que nós temos, que são ditas de gramas de proteína que deves ingerir por dia e etc, etc, embora isso seja o que está aceito e é o que está cientificamente comprovado, e essa não é a minha área, portanto eu nem sequer gosto muito de falar sobre isso, poderá haver alguma maneira de, se calhar, não ser preciso tanto. Sim.
já mostraram dois valores completamente diferentes. Um era 1 ponto tal gramas por grama por quilo de peso corporal. E tipo a mais recente que eu vi foi tipo 0.7. Sim. Portanto, muito menos. Aquilo que este gajo basicamente diz e que para mim foi se calhar isto faz sentido e deixa-me experimentar. Foi proteína ingerida, falando especificamente da proteína. Proteína ingerida não é igual a proteína digerida. Estás a ver? Nice. E pronto, depois ele disseca isto um bocadinho e depois, dependendo do estado em que tu estás, a nível comportamental, tu vais digerir mais ou menos esse macronutriente, a proteína, o género. Tu vais comer um bife agora, tu não vais, mas pronto, tu vais comer um bife e a seguir vais fazer um treino que te vai pôr num estado super simpático e de alerta e de fight or flight e etc. Como é que achas que vais digerir isso? Que é uma coisa que é trabalhosa e morosa para o teu sistema. Provavelmente não vais digerir isso bem. E provavelmente a proteína que está ali não vai ser digerida, não vai ser toda... a perspectiva dele é esta, estás a ver? E depois, se quiseres, eu até te mando, porque é uma perspectiva super interessante. Mas lá está, são coisas que eu faço e que experimento, e depois chego às minhas conclusões e não quero estar aqui também a fazer aquele papel de género. O gajo foi para ali dar dicas de... Não dá, porque cada pessoa vai ter um resultado diferente. Tipo a cena do veganismo, que eu adoro e suporto e apoio, não é o ideal para mim. Percebes? A questão, pode ser para ti, para mim não é. Para mim não é. Tu tens a questão individual também, obviamente. Sim. A tua microbiota e... Tu vais sempre ter a tua cena e a tua cena vai ser diferente de outra. Não há, e as pessoas ainda tentam vender isso. Não há uma dieta para toda a gente. Isso é impossível. Agora, existe, e como também tu referiste, existe uma necessidade de ser mais consciente do que nós estamos a fazer. Nós não precisamos de comer carne as vezes todas comemos, por exemplo. Sim. Nós não precisamos de fazer uma data de coisas as vezes que fazemos. Isso tudo reduzido iria nos ajudar e beneficiar a todos, menos a quem é dono do negócio. Claro, e a mim o que me fez sentido foi, tu tens essa perspectiva da sustentabilidade, etc. E depois numa perspectiva evolucionária, tu não vens de uma condição em que tinhas que comer de 3 em 3 horas. Em que tinhas comida disponível durante o dia todo. Tu passavas provavelmente um dia inteiro em jejum, durante esse dia tinhas que ir arranjar, comer de alguma forma. Portanto, tu fazias algum tipo de exercício e tinhas dispêndio energético nessa condição. E depois aí, se tu tivesses sucesso, provavelmente tinhas daí um banquete, digamos assim. Mas provavelmente tinhas refeição por dia. Se calhar tinhas uma por dia. Percebes? Portanto, nós também não vimos desta condição em ter tudo disponível a toda a hora. Então, se nós juntarmos uma perspectiva à outra, pensas assim, então só o facto de eu comer em menos quantidade e com mais qualidade vai logo ter provavelmente um impacto positivo na questão da sustentabilidade, sem ter que enverdar por uma dieta teoricamente mais sustentável. Teoricamente, não é? Porque depois tu vês algumas pessoas que aceitam determinadas coisas que determinadas dietas promovem e depois tu vais ver assim, isto não é nada sustentável, então eu só como coisas que vêm da América do Sul e qual é o impacto que isso tem. Percebes? Portanto, é um bocadinho juntar essas duas coisas, para mim fez muito sentido. E depois foi eu a perceber-me que eu tinha esta relação um bocadinho patológica com a comida, do género sempre a comer, a toda a hora. Que vem um bocadinho também da cultura do ginásio, às vezes, não é? Quer estar sempre em anabolismo, quer estar em déficit calórico e essas coisas todas. Sim, eu foi um bocadinho... E eu reparei mais nisso, comecei a ficar mais atento a isso. Eu já, sei lá, desde 2014 que comecei a prestar mais atenção à dieta, ou àquilo que eu como. Sim. E comecei a reparar ao longo dos anos, mas especificamente depois da minha segunda cirurgia, o tal complemento emocional relacionado com a comida, em que eu, como estava num estado de carência, ou pelo menos eu fiquei num estado de carência, o que é que eu fiz? Comia pizzas. É emocional, Mano! Sim, ganhei uns quantos quilinhos a mamar pizzas. Que é ridículo.
eu olho para trás e penso que estúpido, pizza é delicioso, mas não era preciso comer todos os dias uma pizza. Mas eu estava com essa cena, eu emocionalmente estava em déficit e precisei de repor. E por alguma razão é que se diz, né, que quando o pessoal, não é para ser sexista, mas as gajas, quando estão tristes e deprimidas, vão comer gelado e chorar a ver um filme. Comer gelado! E é engraçado que é quase sempre açúcar ou algum tipo de hidrato de carbono. Sim, exatamente. Um padrão. Exatamente. E eu costumo ter a minha política de dieta ser um bocadinho mais carnívoro ou um bocadinho mais ou ter mais produtos animais nos dias de treino, porque eu agora não treino todos os dias, e nos dias de não treino ser um bocadinho mais vegetariano ou vegan. Apanhei essa dica com o Paul Chek. Ok. Sabes quem é? Sei, sim, claro. E eu, tipo, quando ele falou sobre isso, eu experimentei e vi que de facto é verdade. O meu corpo não precisa estar sempre a mamar bué de cenas se eu não vou gastá-las em primeiro lugar, se a energia que eu vou ficar a reter não é uma energia que justifique naquele dia. Estás a ver? Tipo, e o que tu disseste agora da cena de aquilo que tu comes, como é que vais digerir, ou neste caso a proteína, como é que tu vais digerir consoante o que tu estiveres a fazer, isso é bem interessante também. E quero mesmo que tu partilhes essa cena. Que é imagina, a forma, um dia padrão agora é, se eu vou treinar, ou se eu estou a treinar, e quando eu falo em treinar, porque eu tenho momentos da prática que são menos exigentes fisicamente, mas há algo que envolve alto dispêndio energético. Nessa altura e à volta desse período é onde eu vou ter o meu maior intake de hidratos de carbono ou açúcar, se quiseres. Tipo, no problem. Obviamente que não vou beber o cal e esse tipo... Ixi, caraças. Marcas. Ou esse tipo de coisas. Mas pronto, mas tipo, certifico-me que é aí à volta. Se eu quero operar como deve ser durante o dia, pá, eu vou-te ser sincero, o meu almoço às vezes em quantidade é muito pouco. Se eu tenho que ir dar treinos à tarde ou se tenho que estar desperto. Também deixa-te mais focado. Deixa-te mais focado. E certifico-me que no almoço não tenho, e isso para mim tem resultado pessoalmente, no almoço eu preocupo-me em não ter ali uma carga muito pesada em termos proteicos. Ou seja, normalmente o que é que eu faço? Sei lá, ou um guacamole, ou uma fonte de gordura que é a energia que demora a ser. Sim. Tá? Onde é que eu tenho o maior aporte proteico? À noite. Porquê? Porque eu sei que a seguir ao jantar eu vou estar num estado, provavelmente, em que o meu organismo vai estar mais disponível, mais disponível para processar e degradar aquilo tudo. E tenho-me sentido bem. Sobretudo na questão da energia durante o dia. Estou a comer menos, efetivamente, mas a balança diz-me, e eu sou um gajo que tem muita facilidade em perder peso, não tenho notado... Também eu perco massa muscular. Então, eu vou de férias 2 semanas. A última assim gritante foi quando eu estive em Bali e eu cheguei e no dia a seguir fui com o Tiago treinar e ele olhou para mim e disse: "Man, tu passaste fome ou quê?" Porque estava mesmo... Basta perder a rotina do treino e da alimentação e vai tudo embora. E agora, eu ando um bocadinho atento a esses aspectos porque existe essa facilidade em perder massa muscular e etc. E so far so good. Há mais de um mês que ando a experimentar isto e... A dieta e o stress, ou gerires a tua dieta e o teu stress vão-te influenciar bué. Também a idade ajuda, à medida que vais ficando mais velho, o teu metabolismo fica um bocado mais lento, blá blá blá. Eu também era muito assim e ainda sou, mas lá está, com mais consciência consigo gerir melhor, mesmo que percam 1 quilo, não vão ser os 4 que eu perdia antes. Estás a ver? Ou quando estou de férias, ou quando deixo de fazer isto ou aquilo. É bem interessante isso. E a chave não é só comer muito, é saberes o que é que vais comer e porque é que vais comer. Tens essa consciência. E a maior parte das pessoas, infelizmente, não tem isso. Isso incomoda-me um bocado. Mas eu não tenho nada a ver com as pessoas. Só que fico tipo, a sério que tu não percebes que existe uma relação entre tu e aquilo que tu comes, estás a ver? Sim. Às vezes há dias em que, antes disto, agora nem tanto, mas antes disto, certificava-me que havia um dia por semana em que fazia um jejum mais prolongado. E a cena do jejum, man. A relação de egoísmo que as pessoas têm com a comida, que pensam que precisam sempre dela. Não precisas sempre da comida. Sim. Aliás, estar sem comida tem bastantes benefícios, tipo, sim. tanto físicos como mentais. Sim. E repara, no início tu começas a fazer e estás 12 horas sem comer e parece que o mundo vai acabar. Mas depois
lá está, isto é uma prática, isto é uma coisa que se pratica e que tu analisas e pensas e refletes sobre isto, do género. Como é que é possível? E tem que ser passo a passo, meu. Tipo, quem não está preparado que faça 1 hora a mais por semana, whatever. Mas o quão frágeis nós nos temos tornado de 12 horas sem comer ser um problema. Já viste? Mesmo a nível fisiológico, sabes? Tipo, pessoas que estão 12 horas sem comer e já estão com níveis de cortisol super elevados e tremem por todos os lados e mesmo a nível fisiológico, não tem a ver só com esta parte, esta é outra coisa, mas não é? O que é que isto tudo nos fez que nós passa a ser um problema estar um período um bocadinho maior do que a noite sem comer. Pá, fogo. E não há coisa mais, hoje em dia para mim, não há coisa mais comum do que acordar e almoçar, tipo do género. Durante a manhã não comer nada. Eu por acaso sou um bocadinho gajo dos pequenos almoços, mas... Pá, por exemplo, mas lá está, é altamente individual. Sim, exatamente. Mas imagina, eu não me consigo... A primeira vez que experimentei jejum intermitente foi depois de ler um livro que é curtinho, é fixe, que é o Eat, Stop, Eat. E experimentei logo começar o jejum tipo à meia da tarde, imagina. Começar à meia da tarde, fazer à noite e a primeira refeição era, sei lá, à meia da manhã. Sim. Eu comi a última refeição às 5 horas e não consegui dormir depois, porque eu estava, parecia que tinha bebido 3 cafés, cheio de fome e tipo, super alerta. Mas boa alerta, ok. Porque, né, quando o pessoal refere a sensação de alerta e etc, quando está em jejum, é um bocadinho este estado do corpo, do género, ok, já está a passar algum tempo e tu tens que, precisas de alguma fonte de energia, que na verdade quando vais ver provavelmente até nem precisas, mas eu não conseguia dormir. Eu consegui dormir quando fui a saltar o frigorífico e a seguir foi... aquela então, moca, mas lá aquela está, moquinha. para mim não resulta. Para mim, eu muito facilmente salto o pequeno almoço. O jantar é muito difícil. Por isso eu nunca fiz... Eu já fiz 1 ou 2 vezes 24 horas, mas sempre de jantar a jantar. Claro, o jantar é a cena mais importante para ti. Porque eu não conseguia dormir. E há pessoal que faz 48 e 72, etc. E isso um dia quando eu decidi fazer, porque eu vou querer fazer, vai ser desafiante, porque eu sei que é pelo menos a primeira noite não vai ser fácil. Já fiz 36 uma vez, só a beber chá, e fiz uma de 48, que era para ser 72, mas parei nas 48 sem água e sem comer. Mas foi incrível, mano. Tipo, a tal clareza. Sim. Foi uma cena que eu não consigo descrever, e quando eu tento descrever chamam-me de maluco. Mas, foi altamente. E agora irei tentar fazer as 72. Se com 24 já é o que é, imagino o que é tu prolongares isso até... Eu sou muito preguiçoso em muitas coisas, mas tenho que começar a ter mais disciplina para introduzir jejuns na minha vida. E respirações e exposições ao frio também. Isso combinado ficas super saiyan. É mesmo. Eu comecei a fazer o ano passado e não tomo banho de água quente desde novembro. Aí. Eu tomo. De vez em quando. No verão é mais fácil não... mas sabes que eu sempre comecei a tentar foi no inverno e desistia sempre. Claro. Mas desta vez foi mesmo. Também tive alguém que começou ao mesmo tempo a fazer, então houve aquele pacto invisível do género. Bora lá, vamos fazer. E agora é bem fácil. Se no inverno eu estava a fazer, agora então... Sim. Há sítios onde eu às vezes espero que a água corra um bocadinho, porque ela está quente nos queixos. Quero mesmo frio. Mas é fixe, é mesmo... É uma experiência. Tu já fizeste exposição ao frio? De vez em quando. De vez em quando. A última que eu fiz foi bem interessante, porque lá no sítio onde eu faço o meu retiro, temos um tanque de água gelada mesmo, água lá da serra. Que é mesmo frio. E o pessoal, nós já tínhamos feito 2 vezes durante o retiro. O pessoal passa-se todo, tirem daqui. E eu fui lá, sei lá, há 1 mês fui lá e a pensar, isto vai-me doer, como me dói sempre. Mas ao mesmo tempo estava numa de... Mas espera aí, deixa lá ver se isto dói ou não dói. E eu normalmente faço tipo 4 rondas de respiração, 3 a 4 rondas antes de ir lá para dentro. Nesse dia fiz 2 e pensei assim, bora. Entrei lá dentro e correu bem. Foi a primeira vez que com menos rondas de respiração estive lá na boa. Estive bem na boa. Eu só pensava, espera aí, ok, está-me a doer estar aqui, mas tipo...
E então? É fixe. Foi quando eu cheguei ao ponto do e então? Está-se bem. Yeah. Tipo, siga lá. Nós quando fizemos, o setup é muito engraçado. Porque é uma arca congeladora que os gajos vaziaram e encheram de água. É igual. Yeah. E então, a água no primeiro dia estava para aí a 5 graus. E é engraçado, tu entras, nós não nos foi explicado nada e etc. Tu sabes, porque já leste e etc. A questão da respiração e tudo. Mas pronto, foi giro, porque foi a primeira experiência foi do género, ok, vamos lá ver. Entras, tens aquela hiperventilação, aquele choque, de repente tu nem consegues falar nem respirar de forma organizada e tipo, tempo, 2 minutos, ok, pronto, vamos sair. E é giro porque no último dia, nós fizemos todos os dias, e no último dia é fixe, porque esse período é cada vez mais curto, portanto tu rapidamente consegues e depois estás só ali a existir, meu. Tipo, é do género, tu podia estar a 3, a 5 ou a 20, que é muito fixe. E depois o estalo que dá quando sais. É bué da bom, é alto. É muito fixe. Lá está, nada de novo, mas junto com, porque aquilo não é só a respiração, né? Com a prática, que isso eu falho porque não fiz, mas faz todo o sentido essas peças estarem todas juntas. André, está na hora de nos despedirmos. Ficou muita coisa por falar e nem sequer falamos sobre as tuas lesões. Como é que vais-me dizer isso no podcast? Não vais nada, que a gente falou sobre bué de cenas, mas já estamos largamente acima da hora que tínhamos combinado. Meu amigo, muito obrigado. Pessoal, vou deixar na descrição tudo o que nós falamos, incluindo os projetos onde ele está envolvido e onde está a praticar essas coisas. Vai estar tudo lá em baixo. Alguma dúvida, mandem mensagem para mim ou para ele. E façam perguntas e acompanhem-nos e pronto. Queres dizer alguma coisa ao pessoal? Subscreva o canal dele. Olha, por exemplo, isso era uma cena fixe. Gosto e essas coisas todas. Se ele tivesse canal eu dizia isso, mas sigam os Instagrams porque é mais do que um. Está bem? Obrigado. Até já, pessoal. Obrigado. Até já. Pronto.